E quem vai participar hoje dessa abertura do mercado de futuros é o Coutinho, que volta aqui na nossa programação. Ficou sumido na segunda-feira, mas tá melhor, Coutinho? Fala, meu amor, bom dia, tudo bom? Bom dia. Debilitado. Debilitado, mas Debilitada. tá melhor, Coutinho? Tô melhor. Você e Fiboninha fizeram falta ontem aqui Obrigado. na segundona. Ontem realmente não deu pra vir. Não, tudo bem, Coutinho, Ontem... mas hoje... Hoje eu venho. Hoje você vem e hoje a gente começa, então, em 2 minutos, o mercado de futuros. Antes, Coutinho, pra gente aquecer, né, aproveitar a sua volta, tem um relatório que saiu do JP Morgan, banco gringo, costuma fazer preço, sobre o setor de construção civil. O JP Morgan elevou a recomendação de EZTEC para compra, com preço-alvo de R$ 20,50. Também rebaixou a recomendação de direcional para neutro, preço-alvo de R$ 18,50, e rebaixou a recomendação de Cury para neutro, com preço-alvo de R$ 40,50. Então, recomendação elevada para EZTEC, compra, e recomendação neutra tanto para Cury quanto para direcional, com o rebaixamento o downgrade vindo do JP Morgan. E pinta um urgente também no Financial Juice, enquanto o Coutinho prepara aí os gráficos, o Banco Central japonês diz que vê chance de aumento de juros neste ano, apesar da questão política. E só para contextualizar um pouco mais o investidor sobre a questão envolvendo o Japão, saiu um relatório da Capital Econômicos dizendo que a mudança do governo japonês não deve impedir o Banco Central de manter o ciclo de alta de juros, na visão dos analistas, que foi trazida por esse documento. Os mercados, eles parecem ter ficado um pouco preocupado que o sucessor do primeiro-ministro, Ishiba, vai pressionar por juros mais baixos. Mas o próprio relatório traz que não há precedentes de uma pressão institucional no Japão e que todas as informações disponíveis sugerem que o Banco Central japonês não seria facilmente coagido a manter uma política monetária menos restritiva do que é necessário por fatores políticos. E também, para manter todo mundo na mesma página, Ishiba anunciou sua renúncia no fim da semana, após a derrota do Partido Liberal Democrata nas eleições da Câmara Alta em julho. A escolha do novo líder do partido e próximo premier está marcada para acontecer até o dia 14 de outubro. Enquanto isso, o mercado segue nessa expectativa. Coutinho, enquanto sai por aqui de FUT dólar futuro, vamos com a análise de EZTEC, Cury e também direcional na esteira desse relatório do JP Morgan. Bora lá então, vambora. Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo. Bom dia, minha perfeitinha. Bom dia. Bom dia, meu moreno. Bom dia a todo mundo. Ô, paixão! Ah, que eu não posso gritar agora. Tristeza. Bora lá. Tristeza. Sem bullying hoje, viu? Vamos lá, pessoal. O Cury tá na tela. Bom, Cury altista, tranquilo, né? Então o Cury subiu, lateralizou. Comprados em Cury, bem comprados. Atento. 3,472. Agora você tem uma resistência aqui, mas tá bonitão, tá? Você tem uma leve desaceleração em Cury. Colocaria o stop levemente abaixo na região de R$ 34,00. Mas tudo sob controle com Cury. O objetivo de Cury, R$ 36,80. Quando a gente vai para EZTEC, EZTEC tá numa figura diferente, né? EZTEC você dá o zoomzão, né? Meus alunos estão assistindo, então é aula ao vivo, né? Parte superior do gráfico, desacelera. EZTEC aqui a R$ 15,29, ainda em movimento altista, mas deu uma desacelerada. Bateu, corrigiu. Então, comprados, bem comprados. Presença de pavio superior denota venda, isso aqui me preocupa um pouquinho. Cola o stop, pode permanecer comprado. O Fibinho vai te jogar acima de R$ 15,40, mas vamos chegar lá primeiro. E para terminar, direcional. Direcional tá aqui do lado direito. Direcional também, o gráfico tá bonitão, olha só, subiu, longa lateralização e alta. Gráfico longo, de cara, você já sabe, joga no semanal. Jogou direcional no semanal, tudo sob controle, já estava até desenhado, né? Eventual baixa para direcional, no 527, para posterior alta. Direcional tem seu objetivo, R$ 17,67. E você viu, Coutinho, que nem doente o Léo Pinheiro te perdoa, né? Ele não deixa passar nada. Não. Bom, vamos então para a abertura do mercado de futuros. Indifut no 0 a 0 nesse momento, 143.775 pontos.
Abre lateralizado, né? Tá variando entre um leve recuo de 0,02%, 0,05% e a estabilidade. Toca agora, inclusive, a mínima do dia. O dólar futuro tá com recuo de 0,03%, R$ 5,450, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal. Então, o mini índice lado esquerdo, a priori desacelera, tudo sob controle, né? Subiu, lateralizou, tá aqui nesse meio envelopão. Nota que você tem duas resistências, um no 44,750 e essa um pouquinho mais acima, um no 45,298, né, ou 300. De qualquer forma, tudo sob controle. Minha preocupação é bate, volta. Então, o mini índice pode sim dar uma descida e aí voltaríamos à casa de 141.300 pontos, tá? Então, ficar atento quem está comprado, ficar atento quem vai se posicionar em ativos Bovespa. Beta positivo com o índice, porque o índice cai, o Ibovespa cai e o teu papel cai junto. Então, só ficar atento de uma eventual correção hoje, amanhã, quinta-feira, mas o corpo permanece altista. Dólar, esse aqui não mudou nada, baixista, aguardando aqueles R$ 5,444 que a gente vem falando desde a semana passada, dólar permanece R$ 5,367. Bom, Coutinho, vamos agora para um destaque do noticiário que acabou de sair do jornal O Globo, e você, enquanto isso, já pode ir preparando aí os gráficos dos DIs. Nesse momento, o dólar zerou, tá no R$ 5,451. Na máxima do dia, Coutinho, então vou pedir para você rapidinho só atualizar o dólar e aí a gente vai para essa notícia que eu separei agora. Vamos lá. Dólar eu vou colocar no gráfico de 60 minutos pra gente pegar. Só que ele tá meio bagunçadão, né? Então agora virou tela de professor. Deixa eu dar uma limpada para ficar mais didático. O dólar permanece baixista, tá? Deixa eu pegar ele de longo. Então tá aqui. O dólar tem a queda, longa lateralização, queda, topos descendentes, fundos descendentes. Aqui você tem um mega canalzão de baixa. No caso do intraday, a fibada do dólar ela fica assim, ó. Você vai pegar desse ponto e vai jogar para cá. Então você tem a queda, você tem a correção, lá na terceira linha pianinho, e agora começou a cair. R$ 5,450. O dólar no curto prazo, R$ 5,415. O desenho que você vai fazer é uma queda, uma correção, terceira linha e uma queda. Tudo sob controle, dólar para baixo. Vou pedir pro Léo colocar aí na tela, então, essa matéria do jornal O Globo, que é uma entrevista com o presidente da CCJ, em que ele comenta um pouco sobre a anistia. Otto Alencar diz que não vai pautar anistia ampla, geral e restrita na casa, na comissão, melhor dizendo, né? Ele rebateu a articulação em andamento na Câmara e afirmou que aqueles que atentaram contra a democracia devem ser punidos. Vamos rapidinho então para o corpo do texto para entender um pouco melhor o que ele disse em relação à anistia. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que não levará à votação no colegiado uma proposta de anistia ampla aos envolvidos no dia 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso a iniciativa seja aprovada na Câmara. Um dos textos debatidos pela oposição prevê um perdão que tornaria o ex-mandatário elegível novamente e livraria de punição, entre outros, o deputado Eduardo Bolsonaro, investigado por suposta coação ao Supremo Tribunal Federal no curso do processo da trama golpista. O senador, no entanto, defende a discussão sobre uma proposta alternativa, costurada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que definiria penas diferentes de acordo com o grau de envolvimento nos ataques à democracia. Então, o Otto Alencar, presidente da Comissão de Justiça, indo mais em linha com o que quer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um acordo alternativo que trataria apenas da redução de penas e também não englobaria o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 réus que estão sendo julgados pelo STF. Inclusive, trazer aqui para nossa audiência que na faixa das 9 horas da manhã, né, tá previsto para ser retomado o julgamento de Bolsonaro no STF. Hoje, o julgamento vai contar com o voto de Alexandre de Moraes, que também é relator do processo, e de outros ministros. O ex-presidente e 7 aliados respondem por 5 crimes e podem ser punidos com até 43 anos de prisão, se condenados com a pena máxima. Ontem, inclusive, a gente teve uma apuração do jornal Folha de São Paulo dizendo que o STF, né, discute penas entre 25 e 30 anos a Bolsonaro e aliados. O evento ainda não começou, a gente fica na expectativa. Quando começar, trazemos aqui para nossa audiência, a gente pisca a tela para você poder ter uma noção do que está rolando por lá no STF.
Coutinho, vamos agora com a análise dos DIs. A gente tem principalmente no longuíssimo prazo o DI 32 com incremento de meio ponto base, assim como o DI 31 e o DI 33 subindo 1 ponto base. No restante da curva de juros, a gente tem o DI 28 apenas com uma queda de meio ponto base. Vou pedir para você dar uma olhadinha então nos DIs. Bora lá. DI 27 tá na tela, já pulo pro 28, pessoal. A dissonância permanece, né? Então você pega curto prazo do seu lado esquerdo baixista e o longo prazo, aqui eu tô pegando o nosso 10 anos, lateralizado. Então, nosso curto prazo 13,94% nesse canal de baixa, ainda que lateralizado aqui nessas últimas 2 semanas, essa lateralização praticamente a mesma do longo, você vê que em termos de figura, o 27 está um pouquinho mais para baixo. A câmbio estava falando no 28, então mesma coisa, vai ser um pouquinho menos deslocado, né? Ou seja, à medida que você aumenta o duration, esse cara começa a deslocar para cima, mas esse ainda assim baixista. Nota que o 27 você já tem montado, inclusive, perda de fundo. Esse aqui não, esse aqui levemente atrasado, por quê? Porque ele pega e dá uma empinada. Já o 35, nosso longo prazo, permanece lateralizado, então você ainda vê a dissonância nossa de mercado em termos de percepção. Os juros de curto segue para baixo e os juros de longo segue lateralizado. Vamos continuar falando sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e toda essa questão envolvendo o Brasil, Estados Unidos e as possíveis sanções. O que a gente tem até o momento, que é consenso entre aliados do próprio ex-presidente, é de que a condenação já é dada. Isso já está claro para todo mundo. O que o mercado segue na expectativa agora é sobre uma possível resposta dos Estados Unidos. O que Donald Trump pode anunciar contra o Brasil na esteira desse julgamento. Vamos para algumas manchetes, então. Ontem tivemos o Lula reclamando de práticas ilegais contra países do BRICS. O presidente disse que chantagem tarifária está prestes a ser normalizada no cenário internacional e que quer que o grupo refunde o sistema multilateral. Essa fala do presidente Lula soa como uma indireta, né? Não só soa como é uma indireta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma reunião com os BRICS, que é um bloco econômico que não agrada a Donald Trump. Quando ele anunciou a tarifa de 50% contra o Brasil, o BRICS e o discurso do presidente Lula contra o dólar em algumas transações comerciais também esteve no radar dos investidores, dos analistas, e foi apontado como um dos motivos para essa sanção, para essa tarifa de 50%. Esse destaque já trouxemos aqui, o julgamento sendo retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. E por que é importante a gente acompanhar o voto do ministro do STF, Alexandre de Moraes? Porque o posicionamento dele, que é relator do processo, é considerado o mais importante, uma vez que tende a ser seguido pela maioria dos colegas, pelos outros ministros da corte. Para finalizar, tivemos um conselheiro da Casa Branca, um assessor de Donald Trump, dizendo que o governo vai continuar a tomar medidas apropriadas contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bom, nesse momento, o Indifut segue em queda, está caindo 0,02%, 143.770 pontos, enquanto o dólar futuro registra queda de 0,03%, R$ 5,450. TC News, o seu resultado é a nossa marca. E daqui a pouquinho a gente se aprofunda um pouco mais em relação ao movimento do mercado brasileiro, mas agora trazer para a conversa Meli 34, Coutinho, antes da gente ir para o nosso comercialzinho. Porque a gente tem toda a questão envolvendo a Argentina. Ontem, a Javier Milei sofreu uma derrota, né, um revés político na província de Buenos Aires, a mais importante do ponto de vista da política e também a mais populosa. E a bolsa acabou caindo 13%, o dólar disparando depois dessa derrota eleitoral de Javier Milei. O governo argentino se mobilizou, ele se reuniu com assessores, com o seu gabinete 2 vezes na Casa Rosada e depois anunciou que não teria nenhuma mudança na formação do seu gabinete, na formação do governo de Javier Milei, Coutinho. E Meli 34 foi um dos papéis que acabou desabando, caiu ontem durante a manhã, a TC News estava recuando cerca de 4%, e aí fica a questão, é oportunidade Meli 34 depois desse forte recuo?
Olha pra gente, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Olha só, Meli é baixista, tá? Tá na parte superior do gráfico, já montou canalzão de baixa, já tem pivôzão de baixa, por falta de um tem dois. Então assim, não tá na hora de comprar Meli. Meli você deveria estar vendido, ainda mais porque perdeu agora 108,38, objetivo a 99,05. Então assim, é só bater o olho no gráfico e ver que não tem nada para fazer aqui em termos de compra, tá? Azeda um pouquinho mais a hora que perder aqui esse 103,50, o objetivo vai permanecer o 9905, mas por enquanto não tem nada de compra para Meli, tá bom? Atenção, por favor. Coutinho, vamos partir para os Estados Unidos, então? Uma rápida análise por lá, para a gente poder ter um termômetro um pouco do mercado futuro. A gente tem o mercado futuro com os índices em alta nesse momento, né? A gente pode passar pelo S&P 500, que sobe 0,11%, Dow Jones avança 0,12%, Nasdaq tá subindo 0,18% e o Russell 2000 está ali no 0 a 0. Traz pra gente esse panorama geral, Coutinho. Bora. O mercado americano mudou pouco, né? Então assim, a gente ainda tá, com exceção a Nasdaq, que está aqui na parte de baixo. Nasdaq já perdeu o canal, ela deu uma empinada, volta a subir, mas volta a subir fora do canal, né? Nasdaq, o que me chama a atenção é essa lateralização em excesso aqui. Então você vê que Nasdaq já saiu, as demais, ok, elas vão sobrevivendo. Então você tem Dow Jones ainda sobe, 45 mil, objetivo a 46. Você tem finalmente a S&P 500, a 6.500, objetivo a 6.600, esse número é velho. Nasdaq perdeu, então a gente tem que ficar atento aqui. E Russell 2000 também tudo sob controle dentro do canal, vai subindo. Russell 2000 com o destravamento dos juros deu uma empinada, foi para a parte superior do canal e tudo sob controle. Então assim, o mercado americano no geral segue altista, tudo sob controle. Mesmo Nasdaq fora do canal, ok, segue subindo também. Eventualmente teria que subir para poder subir um pouquinho mais para poder voltar. Mas o mercado americano segue, ainda que lateralizado, ainda segue apontado para cima. Vamos passar agora também pelas Treasuries, dar uma olhada em como que eles estão cotando por lá. Também passear pelo VIX, pela tabela de volatilidade, né? Começando pelos títulos, as Treasuries com vencimento de 2 anos estão subindo 3 pontos base, deram uma acelerada na alta, 3,521% ao ano. E os títulos com vencimento de 10 anos estão avançando 3 pontos base a 4,72% ao ano. O VIX sobe 0,53%, 15,18 pontos. Vamos dar uma olhada então, Coutinho, nos títulos com vencimento de 2 e 10 anos e também passeia pelo VIX, por favor. Bora, vamos lá. Aqui tem novidade, pessoal. Se você olhar, aqui estava o DXY, eu vou começar por ele. Então aqui, DXY baixista, a gente já vinha cantando há muito tempo. A preocupação é, como esse cara estava lateralizado, a predominância é a lateralização. Até a hora que eventualmente esse cara descesse. Aparentemente, começou a descer. Então você tem o DXY agora perdendo, suporte do 97,62, objetivo 9600, então dólar a nível mundial segue mais fraco e segue para baixo. VIX tranquilão, 15,17, não muda absolutamente nada, VIX na parte inferior do gráfico, mercado americano segue demandante de risco, aqui sem grandes alterações, candles pequenos, baixa volatilidade, tudo certinho. No caso dos yields, né, a curva americana, muito semelhante à nossa, né, você pega os yields de 2 baixista, 3,59, muito gráfico, muito semelhante ao nosso 27. E aí quando você pega os mais longos, o mais longo nos Estados Unidos tem que ser um pouco mais longo que o nosso. Você vê que o 10 anos americano ainda é para baixo, cota 4,07%. Mas aí quando você pega o 30 deles tem cara do nosso 10. Lateralizado, você tem esse cara a 4,72%, tá perdendo esse suporte aqui, mas o comportamento de juros lá, lógico, é igual ao nosso, né? Juros mais curtos cede, juros mais longo permanece lateralizado. DXY pra gente fechar momentaneamente, pelo menos, esse giro pelos Estados Unidos, subindo 0,04%, tá nesse patamar dos 97 pontos, Coutinho. E o Alex, ele cita esse patamar dos 97 pontos como sendo muito importante, uma região de suporte aí que vai definir se o DXY ele segue essa tendência de baixa. Tá correto. Se você pegar aqui o 97 ele basicamente está transitando desde 13 de agosto, nós estamos a 9/9, praticamente um mês lateralizado, né? Então você vê que a gente fez um fundo um pouquinho mais embaixo, mas esse 97 realmente estava aqui na decisão. A gente tem que olhar, você vê, o dia de hoje ainda não terminou, a gente pode ter uma alteração nesse candle aqui, mas o dia de hoje meio que inaugura uma baixa, né? A figura gráfica ela é toda para baixo, jogando para 96.
Então a gente eventualmente hoje e amanhã, 2 candles 100% fora, aí a gente pode eventualmente ficar mais confortável de falar que esse cara vai descer. A priori eu vou manter 96 para DXY. A gente tem nesse momento o Indifut operando de forma estável, assim como o dólar. O índice futuro sobe 0,04% nesse momento, 143.855 pontos, enquanto o dólar futuro tem leve alta de 0,01, R$ 5,452. TC News, o seu resultado é a nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. Começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento, a gente tem Alexandre de Moraes, ministro relator, falando por lá. Vamos acompanhar um pouquinho da fala dele. Em eficiência e celeridade em relação às que já foram decididas pela Corte e não há nenhum fato, e não houve nenhum fato superveniente que pudesse alterar o posicionamento e, de outra parte, aquelas preliminares alegadas durante a instrução processual penal. Então, essas eu farei uma referência mais detalhada. Obviamente, durante a sequência do julgamento e os debates, se houver necessidade, voltarei à fundamentação mais detalhada. A primeira, a preliminar de sustação da ação penal em relação ao crime de organização criminosa, que foi reiterada pela defesa de Alexandre Ramagem. Essa preliminar já foi rejeitada por unanimidade no julgamento da questão de ordem, nessa ação penal 2668, tendo Então vocês estão acompanhando aí os primeiros minutos da fala do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que será o primeiro a votar. Segundo interlocutores, o voto deve durar entre 3 a 4 horas, então é algo extenso que vai demorar e deve tomar toda a sessão, pelo menos na parte da manhã. Primeiro, Moraes vai analisar as chamadas preliminares, como vocês escutaram que ele estava fazendo, que são os pedidos feitos pelas defesas ao longo do processo. Foi questionado, por exemplo, a validade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Quando a gente escutou Moraes falando, ele estava comentando sobre a preliminar, né, um outro pedido de Alexandre Ramagem, outro réu envolvido na trama do dia 8 de janeiro e também na trama golpista que está sendo julgada agora. O STF, então, retomou nessa terça-feira o julgamento por volta das 9 horas da manhã. Julgamento esse que se estende até a sexta-feira, é quando a gente deve ter uma conclusão do resultado desse julgamento e sair a condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus, como já é amplamente esperado. Queria abordar agora essa matéria do Estadão, que traz as punições que o STF planeja para Bolsonaro e também para os outros réus, mas que são severas, elevadas, mas seria inferior à pena máxima. A pena máxima, lembrando que é de 43 anos. Então, nos bastidores, ministros articulam penas entre 25 e 30 anos de prisão, penas menores do que as defendidas pela PGR, maiores do que querem advogados da defesa. Então, com a condenação dos réus do principal núcleo da trama golpista alinhavada à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, terá como principal desafio nessa semana o cálculo das penas. Em caráter reservado, ministros do colegiado apostam que a opção será o meio do caminho entre as expectativas da Procuradoria-Geral da União, a PGR, e os pedidos das defesas. A expectativa é que as punições fiquem entre 20 e 30 anos de prisão. O chefe da PGR, Paulo Gonet, defendeu a condenação dos 8 réus, entre eles Jair Bolsonaro, por 5 crimes. Se somadas as penas máximas previstas para os crimes, a punição total seria superior a 40 anos de prisão para cada condenado. Por outro lado, advogados dos réus defendem no STF teses com potencial para diminuir esse patamar para pouco mais de 10 anos de prisão. Então, ainda está sendo discutido, mas não deve ficar em torno da pena máxima
de 43 anos de reclusão para Bolsonaro e também para os outros réus. O Indifut acelera agora o viés de alta, toca a máxima do dia, avançando 0,17%, 144.045 pontos. Enquanto isso, o dólar futuro também caminha para encorpar um pouquinho mais da alta, avançando 0,06%, R$ 5,455, Coutinho. Então atualiza pra gente os gráficos. Vamos lá, pessoal. No caso do índice lado esquerdo, olha só. O índice ele tem um pivôzão de alta, altista, ele tá aqui dançando em cima dessa linha de suporte. Então, a priori, tudo sob controle. Deixa eu subir. Vai se afastando de 1,43969, seu objetivo 1,45400. Nota que esse FIBO aqui ele é bem longo e você tem aqui uma tendência de baixa de curto prazo. Então, não imagino, não deveria subir de uma vez. Então, a priori ele aponta a comprada, só fiquem atentos, por favor, no meio do caminho aqui. Você pode até colocar um fractal aqui se você quiser ver o que está enxergando no meio. O dólar tá estranho, né? Porque você vê o dólar com canalzão de baixa desenhado, o dólar sobe. Então, por favor, atenção, comprados no dólar, porque o dólar é para baixo, tá? Ele pode estar dando uma espirrada aqui, mas a pior esse cara é baixista, então por favor fique atento da eventualidade que o dólar vire. Então se você for trabalhar comprado no dólar, comprada, por favor, coloca um stopzinho da eventualidade que vire. O objetivo, R$ 5,415, e aí fica com o gráfico aberto, eventualmente tocando essa linha de resistência a R$ 5,471. Dólar renovando máxima, então, R$ 5,457 nesse momento, renova de novo a máxima, R$ 5,458. Coutinho, na nossa curva de juros, a gente tem os DIs tentando ainda buscar uma direção, eles seguem na estabilidade nesse momento, a maioria deles, isso vale para o vencimento de 26, 27, 28, 29, 30 e 31. O DI 32 e 33 seguem com uma leve alta, o 32 está subindo meio ponto base, enquanto o DI 33 avança 1 ponto base. Coutinho, vou pedir para você atualizar então mais uma vez o índice, que acabou de renovar a máxima, avançando 0,21% agora, 144.090 pontos, e aproveitar e já engatar também essa análise dos DIs que seguem aí buscando uma direção, operando perto da estabilidade nesse momento. Vamos lá, vamos colocar no gráfico de 15, eventualmente a gente enxerga um pouquinho mais granularizado. Então olha só, o índice no gráfico de 15 agora, bem cara de intraday mesmo, subiu, lateralizou, subiu. Então o índice sob controle, deveria se afastar um dia no 43.960, cota ou no 44.090, mas ainda no mesmo candle. Então mantemos posição comprada no índice, só por favor coloca o stopzinho, até porque eu ainda estou grudado nessa linha. O dólar sobe, também vou colocar no gráfico de 15. O dólar ele tem uma queda, uma lateralização e o posterior queda. Essa lateralização está ficando preterida nesse candle aqui agora, mas de novo, também é o candle corrente. Então, nada que esse candle possa pegar e rebater. Então, aqui também mantenho a mesma análise que antes. Quem tiver comprado no dólar, por favor, atenção, porque o dólar, ele, acabou de virar, tá vendo? Então, nada que esteja subindo que possa pegar e virar em cima do candle. O dólar é para baixo, por favor, atento quem ficou permanecer comprado no dólar. Entre as 7 magníficas, Coutinho, eu queria destacar o movimento de Apple. Todos os papéis estão subindo, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla e Meta registram a alta nessa sessão. Nada significativo, estão ali perto da estabilidade, mas ainda assim em território positivo. Apple é quem está destoando, o papel está caindo 0,13%. A companhia vai divulgar hoje, vai lançar o iPhone 17, que promete ser mais fino e mais caro. Não tenho dinheiro! E aí essa matéria do G1 traz um pouco das expectativas para esse evento que vai rolar daqui a pouco. Analistas esperam que a empresa reajuste preços dos celulares por conta do tarifaço imposto por Donald Trump. O evento também pode incluir novos relógios, o Apple Watch e também fones de ouvido, os AirPods. Então, rapidinho, pro comecinho do texto, para entender um pouco melhor, né? O evento da Apple deverá ter como destaque um celular ultra fino, que será o iPhone 17e, voltado para ser uma versão leve dos celulares da empresa, assim como acontece com o computador MacBook Air. Com o tema Queixos Vão Cair, o anúncio deverá ser feito nesta terça-feira, a partir das 2 horas da tarde, horário esse que é de Brasília, na sede da empresa na Califórnia. A companhia também poderá lançar novas versões, como a linha fina do texto já traz, de Apple Watch e também de AirPods, além dos óculos Vision Pro. Então é um evento com foco no iPhone, mas a Apple também vai falar sobre outros produtos.
E o nome do evento é Queixos Vão Cair. No momento, né, o que tá caindo só são as ações de Apple até agora, Coutinho. Então vamos passar pelo gráfico. Olha só, pessoal, graficamente falando, a Apple tá bem, né? Então se você pegar, dar um zoomzão, tendência de alta de curto prazo, então tá aqui abril 25, é a nossa referência, ápice da crise do Trump. Apple subiu de forma diferente das outras 7 magníficas quando você compara a alta. A Apple ficou lateralizada um tempão aqui enquanto as outras mags todas subiram. E agora a Apple acordou, né? A figura gráfica é um envelopão de alta, então assim, tudo sob controle. A Apple deu uma desacelerada aqui nos últimos 2 dias úteis, mas a tendência permanece de alta. Eventualmente cai um pouquinho, volta para dentro do canal, bate aqui na retração de 50, 229 dólares e continua subindo. Objetivo de Apple, 253 dólares. Quem está comprado, a priori, está bem comprado. Se quiser eventualmente colocar um stopzinho abaixo de 229, só para não tomar muito calor, ok, acho que fica bastante viável. Essa linha de 223 aqui embaixo, essa já está muito funda. Então eu colocaria um stop aqui na casa de 228 dólares, algo que o valha. Se continuar subindo, ok. Se cair, você vai ser estopado ainda numa região positiva. Esse evento da Apple foi anunciado na terça-feira passada, uma semana antes. E quando foi anunciado, vários portais de notícia, várias agências já davam, né, como certo todos esses lançamentos. Então já tinha vazado todas essas mudanças. Na época, né, na semana passada, os papéis de Apple acabaram registrando forte alta, subiram bem, avanço de mais de 3%, chegando aí na maior variação, na maior alta de um avanço de até 5%. Então fica a dúvida se esse evento, até o momento, pelo menos até ele se iniciar, já está no preço do papel. O dólar futuro sobe 0,16%, enquanto o Indifut avança 0,15%. Curva de juros, a gente também tem agora um direcionamento para um viés de alta, com o DI 28 subindo 2 pontos base e meio, o DI 30 firmando avanço de 2 pontos base, assim como o DI 31 e o DI 32 também subindo 2 pontos base e meio. Então, Coutinho, rapidinho, antes da participação do professor Alexandre Cabral, podemos fazer uma nova atualização, Indifut, dólar e também dos DIs. Bora, então olha só, pessoal, Indifut tudo sob controle, segue em alta. Agora caiu um pouquinho no 44040, segue colado na linha, então é o mesmo raciocínio, ou seja, precisaria de um candle 100% fora dessa região de 143.900, mais ponta comprada para o índice, isso aí realmente não tem que mexer. No caso do dólar, também mudou muito pouco, o dólar, coloquei a linha em amarelo para diferenciar, o dólar segue aqui colado nessa linha também, você tem o topo do canal que também vai funcionar como resistência, o dólar ele meio que deu aqui uma leve enviesada altista, mas de novo, para mim esse cara é para baixo, então por favor não se animem demais quem tiver comprado no dólar. No caso dos DIs, vamos dar uma olhada ver se melhorou alguma coisa. Mudou. Olha só, o 27, o nosso curto prazo, passa a positivar. Minha última entrada, esse cara estava negativo, 13,96%. No âmbito macro do gráfico diário, esse cara ainda permanece lateralizado com viés baixista. E o nosso longão, que é o 35, também já virou. Na minha última entrada, esse cara estava baixista, agora 13,72%. Esse também lateralizado, tem um suporte aqui na região de 13,64. Vamos deixar esse cara por enquanto nessa região aqui em cima. Coutinho, queria que você preparasse o gráfico também do iene e do euro para a gente dar uma olhada nas duas moedas. Tem questões políticas tanto na Ásia quanto na Europa, envolvendo França e Japão. Vamos começar pelo Japão. Saiu agora há pouco um urgente no painel... no Financial Juice, né, no painel do Financial Juice, dizendo que o Banco Central japonês vê chance de aumento de juros neste ano, apesar de toda a questão política. O primeiro-ministro que estava no cargo, o Ishiba, ele era a favor de uma política monetária mais restritiva, e agora o que está no radar do mercado é que seu sucessor, que deve assumir depois que o Ishiba renunciou por todo o imbróglio político que aconteceu no parlamento, perca da eleição, depois que o partido de Ishiba perdeu a eleição, é que assuma alguém mais propício a uma política monetária menos restritiva, não seja a favor do Banco Central japonês subir os juros. E nesse momento a gente tem o iene em relação ao dólar, o dólar perdendo para o iene, né, em 0,37%.
Já em relação ao euro, daqui a pouquinho, porque a gente vai abordar sobre a França, o dólar ganha em 0,21%. O que a gente pode dizer sobre a condição política na França é que ela começou com um problema fiscal e agora o presidente Emmanuel Macron deve anunciar nessa semana o substituto do primeiro-ministro que perdeu a votação de uma votação de confiança no parlamento que foi convocada por ele mesmo. Segundo o relatório da Eurásia, o tamanho dessa derrota fortaleceu pressões da extrema-direita contra da extrema-direita por eleições antecipadas e até pela renúncia do presidente. Mas Macron já disse que vai recusar todos esses caminhos. Ele deve pedir ao novo premier que busque um acordo com os partidos para que viabilizem um orçamento menos ambicioso de corte de déficit lá na França. Então, Coutinho, análise das duas moedas iene e euro, por favor. Vamos lá, pessoal. No caso do iene lá do esquerdo, você tem uma longa lateralização. Graficamente falando, esse cara deveria subir, né? Então cai aqui o que a Cami comentou, 0,3. Parte inferior do gráfico, você tem os desenhos extremamente bem montados, né? Então você tem aqui parte inferior, e esse cara agora querendo ainda que dê uma bela de uma lateralizada, também você tem um movimento altista. Então, eventualmente, quem opera olhando para esse cara, eu imagino que da forma que ele se desenha aqui agora, até porque eu tô na parte inferior do gráfico, né? Então esse cara ele tem espaço para pegar e dar uma empinada. Quando você pega e olha o euro-dólar, esse cara ele é altista, diferente do anterior. Este na parte, o anterior na parte de baixo, esse na parte de cima. Então se você pegar e olhar, esse cara ele vai para a parte de cima, volta para a parte inferior e agora de novo vai para a parte de cima. Então você vê que esse cara transita nessa região de 1,16 a 1,18, cota 1,1729. Vamos ver, ele ainda não deu sinais de queda, mas é uma região que tem a tendência de pegar, dar uma baulada lá na frente e começar a cair. Então também em termos de projeção, quem opera olhando o euro-dólar, fica atento, o ativo 17,29, sua máxima 18,29, isso é muito pouco e muito fácil para esse cara pegar e dar uma enviesada para baixo. Coutinho, eu quero te ouvir também, antes da gente partir para a participação do professor Alexandre Cabral, que está finalizando os últimos passos da conexão. Vale. A gente teve o Beida citando o papel, né, colocando como principal destaque o ativo que ele está monitorando, muito por conta da alta do minério de ferro, que se mostra bem forte. Em Singapura, a cotação do minério de ferro commodity alcançou $107. Então, hoje, ficar de olho na abertura de Vale, como que os papéis vão se comportar no pré-mercado americano. O ADR avança algo em torno de 0,30%. Então, o Coutinho já antecipa pra gente esse destaque do à vista. Bora. Olha só, pessoal. Vale, a priori, altista. O que eu falei de Vale, e reitero, é que assim, Vale você tem essa linha amarela, que é um suportão de longo prazo, e você tem esta linha branca, a 56,63, que é a expansão do FIBO, que também é uma resistência, tá? Então, me perdoe, eu falei suportão de longo prazo, é uma resistência de longo prazo. Então, na verdade, por falta de uma, você tem duas. Então, quem tá comprado em Vale, ó, tudo sob controle, cola o suporte, tá? Você tem uma alta de 1%, é pouco para esse papel pegar e rasgar. Então, Vale pode, sem problema nenhum, pegar, ela já desacelera. Nota que quando você compara o movimento de Vale, o movimento que era altista, ele passa a ficar mais angulado, mais deitado. Então ele desacelera. Então esse cara para pegar, bater nessas duas linhas aqui e cair, é um minutinho só. Guto Cerávulo, eventualmente, se der sorte, ou se estiver nos ouvindo, Gutão, puder eventualmente falar de Vale, eventualmente eu acho que vale aqui uma proteção para quem está comprado nessa região de 56,77. Vale, então, falar de Vale vai ser um destaque do mercado à vista, Coutinho. A gente vai abordar mais adiante a participação. É bem ruim a piadinha, né? Mas, enfim. Vamos agora com o professor Alexandre Cabral, que já está conectado aqui com a gente. Bom dia, Cabral. Tudo certo por aí? Gostou, né, professor? Gostou? Foi boa, Gostei então. de tão ruim que foi, meu Deus. Só tem uma coisa a dizer, Coutinho tá dodói. Fala, Lindinho. Coutinho tá dodói. Não fala não, economiza a voz. Não fala não, economiza a voz. Tá bom. Tá vermelhinho, tá dodói. Insolação, Coutinho. Tô, cara, tô a idade. A minha idade, quando você chegar Ele na só minha... tá vermelho aqui. Repara que a bochecha não tá, ele só tá vermelho aqui, ó. Lindão, fala de economia, meu Lindão. Deus. Vamos lá, economiza a Vamos voz, lá, economiza então. a voz.
Professor Alexandre Cabral, você quer começar por onde? Podemos iniciar a nossa conversa falando um pouco sobre as expectativas para os dados de inflação, que vão começar a sair a partir de amanhã. Vamos. Iniciar por Estados Unidos, então, por lá tem PPI na quarta-feira. Na quinta-feira Isso. tem CPI, e como pano de fundo, um mercado de trabalho mais fraco, como o payroll evidenciou na última sexta-feira, e também toda essa discussão sobre corte de juros na reunião de setembro. 25 pontos base, 50 pontos base já seria necessário, e também se nesse ano seria algo em linha com a dot plot, 2 cortes de juros ou até 3 cortes de juros em 2025. A sua visão, portanto, professor? Então vamos lá, respondendo algumas coisas e gerando polêmica em outras. Primeiro, o PPI se espera uma deflação, isso pode ser uma notícia boa para o CPI, né? Que teoricamente o CPI de amanhã é o PPI de ontem. Para quem não lembra rápido, o PPI é a inflação do CNPJ, então o PPI é a inflação do Walmart. CPI é a inflação do americano nos Estados Unidos. Então, quando Camila vai para Orlando lá para a casa de férias dela, a inflação dela é que ela sente a CPI, que é a inflação do dia a dia. Então, o PPI com essa deflação, que está se esperando de 0,15, o detalhe é o que é deflação. Porque o que acontece? Se você pegar o último IGPM, só para criar um comparativo, ele veio com uma alta de 0,36. Aí você, poxa, GPM com alta de 0,36 assusta. Só para comparar um com o outro. Aí o que veio pesado? Minério de ferro. Minério de ferro não vai parar no CPI, nem no IPCA tão fácil. Minério de ferro está aqui. Como é que eu vou precificar minério de ferro dentro da inflação dessa caneta? Então o detalhe é o que esperar desse PPI aberto. Já em relação ao CPI, que o acumulado de 12 meses está em 3,10, está se esperando uma lateralização nesse número, que ele continue ainda algo próximo de 3,10. Isso não é uma notícia boa, mas ao mesmo tempo não é ruim. Caramba, o cara tá bipolar, pelo amor de Deus, Léo Pinheiro, derruba ele porque ele tá maluco. Por que a notícia não é boa? Porque continua alta. Por que a notícia não é ruim? Porque não subiu mais. Pelo menos estabilizou num preço por volta de 3%. Ok, a meta é 2%, ainda tem muita gordura, mas estabilizando por volta de 3% não é uma coisa tão desesperadora assim. Então eu acho que temos argumento para a queda de setembro de 0,25%. Eu não consigo ver ainda o Banco Central americano prometendo uma nova queda para a reunião de outubro ou novembro, eu tenho isso fácil. Reunião de novembro. Eu não consigo ver a promessa para novembro, mas eu acho que tem uma chance de queda de 0,25. Agora, mercado de trabalho, temos polêmica. Vamos lá. Primeiro, como é que é calculado o PNAD no Brasil? PNAD no Brasil, o IBGE procura pessoas físicas para fazer pesquisa. Então, ele trabalha com uma média de pesquisa de 90 dias, por isso que a PNAD é trimestral. Então, durante 90 dias, ele trabalha com pessoas pré-cadastradas por volta de 200 mil famílias, e essas 200 mil famílias, ele vê como é que está a evolução salarial de emprego. Aí faz janeiro, fevereiro, março. Aí depois ele expulsa janeiro e põe abril, e vai trabalhando assim. E repara que o Brasil, e como alguns países do mundo, esse número demora a ser divulgado. Por quê? Para não ficar o festival de revisão que é nos Estados Unidos. Estados Unidos, o mês acaba domingo, sexta-feira eles já estão divulgando dados. Não deu nem para preencher o Excel, mano. Aí o que acontece? Você pega o mês de junho, que o primeiro número tinha sido contratação de 147 mil, na sexta-feira saiu uma revisão de demissão de 13 mil. 160 mil vagas sumiram. Aí o que eles alegam lá? Eles alegam lá que o problema está no CNPJ. Como assim? Quando você faz a pesquisa do PNAD nos Estados Unidos, que é o payroll, é dupla checagem. Eles ligam para o americano, como liga para o brasileiro,
para entender como é que está a vida de trabalho, e eles esperam o relatório da empresa. Então, da Walmart, piscou aí, se quiser me interromper para falar algo, fica à vontade, hein? Claro, professor. Então, eles verificam o Walmart, eles verificam o Oracle, Nvidia, Dona Maria, Seu Zé, e vê se A bate com B. Só que esse povo aqui, ele tem um prazo grande para divulgar. Como ele tem prazo grande para divulgar, fica essas revisões loucas. Estão esperando 800 mil revisões. E a revisão lá é anual. É sempre de abril a março. Sim. É divulgado no começo do segundo semestre. 800 mil é muita margem de erro. E se vier nesse patamar, o professor deve fazer preço, então? Então, como já tá todo mundo falando toda hora 800 mil, 800 mil, 800 mil, eu acho que ele faz aquele preço temporário e deve voltar. Porque tá todo mundo já falando 800 mil. Então, se isso acontecer, fazer preço, não sei. Eu juro que eu não sei. Um dado que tá me chamando a atenção lá é que eu conversei com gente dos Estados Unidos, com economista lá fora, e eles, brasileiros que moram lá, no caso, eles estão com uma grande dúvida. O quanto o imigrante está se escondendo das pesquisas. Então, quanto essa pesquisa pode ser pior ainda, ou pode ser não tão ruim, porque o imigrante tem medo de passar pesquisa para a base de dados americana e ser deportado. Como teve o problema com o Hyundai e com o coreano. Esses coreanos, eles não estavam registrados no IBGE americano. Então agora eles surgiram como registrado e não registrado, como contratado e demitido. Então contratado para revisão histórica e demitido para presente. Então uma coisa que eu acho ruim do modelo americano de cálculo é a pressa de divulgar, criando essas revisões de birutas de 800 mil pessoas, tá? Se confirmar essa revisão, eu não sei se vai fazer preço no DXY, bolsa e etc. Mas é uma coisa mais forte para o Banco Central derrubar juros. Eu não consigo ver meio, porque o CPI deles ainda está forte, tá? Então você trabalha com um corte de 25 pontos base, com o mercado de trabalho desacelerando, com essa revisão, com essa possível revisão de 800 mil vagas, dando mais força ainda para a narrativa de corte de juros do Federal Reserve, corte esse em setembro que já está dado, né, professor? Mas eu queria te ouvir como fica nesse seu raciocínio a discussão em relação à desaceleração mais acentuada da economia americana e até de recessão. Então, aí é a grande dúvida. Será o PMI não está pegando isso? Então o PMI está dizendo que a economia americana não está tão desacelerada como o emprego está dizendo. O emprego está dizendo que a economia americana está em franca desaceleração. Não está dizendo ainda recessão. Mas a economia com PIB volta de zero. Aí você pega o PMI e não me diz isso. Por que eu estou confiando um pouco mais no PMI nesse momento do que no emprego? Com medo desse imigrante fugir da pesquisa. Então esse cara tá lá, tá trabalhando, pode estar na Hyundai ilegal, como nas empresas pequenas. Imagina a empresa pequena. Vamos ser franco, nós, o Buca conhece eu, você e a Sandra. O presidente da Volks não conhece 3% dos funcionários dele. Por nome. Então, eu tenho medo dessas empresas... Medo não, né? Não é medo de pânico. É dúvida. Dessas empresas menores que trabalham com ilegal, para não perder o ilegal, que ele acha gente boa, bom trabalhador e etc., tá fugindo da pesquisa ou omitindo, como a Hyundai. A Hyundai foi pega com uma denúncia. Então, o quanto esses dados de emprego não estão camuflados na maldade. Eu não estou dizendo que o IBGE americano está maldando os números, não. Que ele pode estar com dificuldade de ir a campo. E para mim essa prova está sendo até agora o PMI. O PMI americano ameaçou respirar e voltou a ficar forte. Não fala com um desemprego. Algo aí não bate. E eu acho que esse algo que não bate é emprego. Bom, professor, para a gente finalizar Estados Unidos, então, vamos falar também sobre esse leilão de treasuries de 3 anos que vai acontecer hoje às 2 horas da tarde. Isso, vamos lá. Em agosto, como eu passei a acompanhar isso tem uns 6 meses, eu estou tendo um trabalho gigante de atualizar toda semana todos os leilões americanos para trás. E eu estou vendo o seguinte, todos os leilões que aconteceram em agosto, de 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30 anos,
foram coladas ou as menores taxas do ano para emissão. Aí você olha setembro, que o primeiro leilão é hoje. Já teve leilão semana passada, mas título de 8 semanas, 12 semanas. Os títulos que fazem volume, o primeiro é hoje. E está indicando uma taxa muito menor do que de um mês atrás. E se o leilão fosse hoje de toda a dívida americana, que não é, o último leilão é 30 de setembro aproximadamente, seria a taxa bem menor do que o último mês. O que isso pode estar querendo me indicar? Que o mercado, que a curva de juros pode estar comprando o índice de emprego. A curva de juros pode estar começando a querer apostar que a economia americana vai patinar de um modo que tanto o Fed vai ter que derrubar os juros para tentar incentivar a economia, que o Trump não vai ser esse bicho papão no Fed, vai falar, mas vai deixar o Fed trabalhar, e o Tesouro americano vai ter que trabalhar com recompra de título para gerar liquidez nesse mercado com medo de recessão. Então, o meu único medo é essa interpretação que está vindo do leilão de agosto para setembro, que hoje é o primeiro grande teste. Esquece qualquer leilão até ontem. Hoje é o primeiro grande teste, é a palavra recessão já entrar na curva de juros. Então, a queda de juros não vira uma notícia boa. Porque você pode falar, queda de juros para incentivar a economia, porque a inflação está sob controle. Não, a inflação não está sob controle tão grande, o mercado está derrubando tanto a curva de juros que ele está comprando os dados de emprego. Então, para eles, os dados de emprego estão corretos e os Estados Unidos pode estar beirando a recessão. Essa notícia pode não ser boa, vamos ver o resultado do leilão, eu comento hoje com Medina como é que ficou. Leilão que vai acontecer na faixa das 2h da tarde. Isso. Bom, professor, eu vou pedir uma licencinha rápida, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Brasil, para o Coutinho poder atualizar o gráfico do Indifut, também do dólar futuro, o índice futuro. Ampliou o viés de alta, agora sobe 0,46%, 144.460 pontos, enquanto o dólar futuro está subindo 0,17%, também ampliou os ganhos aos R$ 5,460, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. No caso do índice tudo sob controle, já era altista, subiu. O no 44,420 tem um caminho longo, ou no 45. Eventualmente esse cara não deve subir de uma vez, então fique aguardando uma eventual correção para a posterior alta. Esse aqui tudo sob controle. Já o dólar subiu, descolou da linha laranja, então ok, agora a gente tem um pivôzinho de alta, então agora deixa o dólar subir. Aí eu tinha traçado um outro fibo para poder ajudar a visualizar, que é esse cara daqui, ó. Clica aqui e dá uma puxadinha daqui para cá, para saber até onde o dólar vai. Então, por favor, comprados no dólar agora, fique atento, ficou muita linha, deixa eu limpar um pouquinho, pronto. Comprados no dólar, R$ 5,459, o teu objetivo passa a ser R$ 5,466. Você tem mais 6 pontos de upside. 9h40, volto com você, professor, para falar de Brasil, agora como prometido, vamos por ordem cronológica. Primeiro de tudo, o Boletim Focus, que saiu na segunda-feira. A gente não teve uma grande alteração em relação aos patamares da Selic, mas também esse Boletim Focus, ele não reflete ainda o payroll que saiu na sexta-feira. Em relação à inflação, tivemos mudanças quando a gente olha para 2027, que é o horizonte relevante de ação do Banco Central, né, professor? Então, o horizonte relevante de ação do Banco Central está no primeiro TRI de 27. E se você olhar o primeiro TRI de 27, ele não saiu do lugar. Como assim? Há uma semana atrás, então, segunda-feira, dia 1º de setembro, esse número esperava que entre abril de 26 e março de 27, a inflação desse período ficasse em 4,18. Pelo último relatório, pela última reunião do cupom, é 3,40 esse número para o Banco Central. E o de ontem continuou em 4,18. Então quer dizer que o horizonte relevante do Banco Central, da última reunião era 4,28, agora é 4,18. Não melhorou muita coisa. Cabral, melhorou 0,10. Pô, melhorou 0,10. Mas melhorou 0,10 em 6 relatórios. Para 4,18 até 3,40, você ainda tem 0,78. Então, por isso, mesmo com queda de juros lá fora,
mesmo com expectativa de valorização do real, se acontecer o que o mercado espera, queda de juros, dólar vai procurar o mundo, bolsa, renda fixa, o que for, não está com cheiro de queda esse ano. A não ser que essa expectativa do primeiro TRI dê uma boa melhorada, né? Porque 4,18 ainda é bastante gordura. Não esqueça que a próxima reunião do cupom ele ainda fala do primeiro TRI, e na reunião de novembro ele já vai falar do segundo TRI de 27. Que ele fala 2 reuniões de um TRI e a cada 2 ele pula. Então eu acho que para mim não tem argumento para queda na próxima. E eu ainda tenho dúvida se ele vai tirar a frase que, se depender do que for, ele ainda aumenta. Ainda tenho dúvida se ele vai tirar a frase ou se ele ainda vai manter a frase. Se o mercado, se a inflação estressar, a gente ainda sobe juros. Eu tenho dúvida ainda nesse momento. Até semana que vem eu tento formar uma cabeça melhor, tá? Então, resumindo, o relatório Focus por horizonte relevante do BC, que é o primeiro TRI de 27, então janeiro, fevereiro, março, ainda não saiu do lugar nas últimas 2 semanas, e desde a última reunião do cupom a queda foi muito fraca. Professor, mas você trabalha com qual visão para corte de juros aqui no Brasil depois Janeiro. desse payroll? Janeiro ainda, você não altera. Janeiro. Porque aqui dentro não deu descanso. Aqui dentro não mudou nada. 4,18 ainda lateralizado. 4 era 4 para ter ideia. Esse número, ele era no relatório do dia 18 de julho, 4,26. Então, do dia 18 de julho para agora, para ontem, ele saiu de 4,26 para 4,18, 0,08. Para 3,40, para mim tem muito chão. Então, para mim, não consigo ver que é desse ano. Pode ser que mude? Pode. Vai que lá fora os números saiam bem de inflação, Banco Central caia juros, a revisão do emprego não seja uma coisa tão forte assim, os juros americano longo volte a dar uma subida, não com o objetivo de quebrar o país, nada disso, mas de fugir um pouco dessa possibilidade de discurso de recessão, aí pode até ser dezembro. Enquanto eu não enxergar isso tudo, para mim é janeiro. Professor, vamos falar agora, então, sobre a expectativa para o IPCA, dado que sai amanhã. Qual é a sua visão? Você espera a desaceleração? Então, IPCA temos que olhar com carinho, com desaceleração como deflação já vai ter por causa de Itaipu, né? Mas nós temos que olhar, tirando Itaipu, que é o outliner vai aparecer ali, não aparece em setembro. Ao contrário, setembro até sobe, que nem foi a dupla janeiro e fevereiro desse ano. Nós temos que olhar alimentos, porque o último IGPM mostrou uma leve pressão de alimentos, o quanto isso vai ser repassado. Você já tem relatório divulgado essa semana que a parte de proteína animal, principalmente ligado a boi e vaca, voltou a subir, a carne voltou a subir. Então, quanto isso, o IPCA já vai captar. E passagem aérea. Sem passagem aérea, a inflação de serviços ainda está muito forte. No último IPCA 15 veio 0,56. E é uma inflação difícil de combater, porque você dificilmente vai deixar de ir ao cinema porque o juros subiu. Você dificilmente vai deixar de almoçar fora porque o juros subiu. Porque você não parcela cinema nem parcela alimento. Ou dificilmente parcela alimento. Então é um efeito Banco Central mais lento. E não tem dado refresco. Então, apesar da deflação, o grande número interessa, ok, mas olhar com bastante carinho para serviços e alimentos, que IPCA 15 deu uma pequena assustada, tá? Professor, agora falar sobre o leilão que acontece hoje às 10h30, como já é tradição nessa terça-feira, leilão de pós-fixados. E também te ouvi sobre o colchão de liquidez do Tesouro, né? Anunciando que está confortável aí para 2026, mas tudo também depende do apetite do investidor por esses títulos, né? Então vamos lá. Colchão de liquidez. Mansueto, que hoje está no BTG, ele foi secretário do Tesouro de Temer. E ele implantou o colchão de liquidez mais longo. Porque antes da cabeça do Tesouro, o colchão de liquidez era de 3 a 5 meses. O que Mansueto provou para o mercado? Olha, com essa dívida pública subindo, 3 a 5 meses, se tiver algum balançar da roseira, Tesouro vai catar moeda. Vai rolar por desespero para conseguir honrar a dívida. Então vamos começar um processo de alongar o nosso estoque de dinheiro, que é o colchão de liquidez.
O colchão de liquidez hoje, o Tesouro, desde o dia 1º de setembro, que hoje já é dia 9, já tiveram alguns leilões, mas do dia 1º de setembro ao dia 31 de março, não fizer nenhum leilão, ele consegue honrar tudo. Então quer dizer que o colchão de liquidez está até março de 26. Como ele tem emitiu um volume maior agora em setembro em algumas operações, eu acredito que ele está formando um colchão de liquidez para um ano eleitoral, que é sempre um ano difícil. Principalmente se for um ano igual foi 18 e 22, que vai ser para mim, né, um ano absurdamente polarizado. Ou minha mãe é bonita ou a sua mãe é feia. Ou sua mãe é bonita ou a minha é feia. Não existe a mãe de ser. Não existe a mãe mais ou menos. Ou ela é Miss ou ela é um monstro. E isso faz o quê? Com que nós temos volatilidade, curva de juros estressa, pode ter vários leilões que não é suspenso. Mas é aquele que emite 100 milhões, 50 milhões, 80 milhões e não 20 bi, como ele já emitiu num dia esse ano. Então, o Tesouro, sim, tem que dar parabéns. Ele está fazendo um colchão de liquidez com o objetivo de criar menos incerteza para 26. Isso ajuda ele, porque se ele tem colchão de liquidez, ele não vai para o desespero no leilão. Ele só vai emitir com taxas favoráveis. Apesar de as taxas favoráveis esse ano ainda estão maiores do que a maior taxa do ano passado em vários títulos. Por exemplo, de hoje. Hoje nós vamos fazer leilão de título indexado a IPCA. Para ter ideia, o que ele mais tem emitido é vencimento maio 35. Cotação de fechamento ontem à noite, 7,62. A maior taxa do ano passado inteiro foi 7,07. Então, se a taxa desse ano voltar, a taxa de hoje voltar na máxima do ano passado, tem muita gordura ainda para queimar. Muita. Então vamos acompanhar esse leilão, não tem nenhum grande vencimento, prêmio, então não acredito que seja aquele volume absurdo, né, no máximo 5, 3 bi aí, no caso do IPCA, porque o próximo cupom, o próximo associação de dinheiro novo com título é só em novembro. Então até lá 5, 3 bi. Então eu acho que parabéns para o Tesouro, desde Temer, teve uma falha muito grande no primeiro ano de Lula. Eles se perderam ali na hora do colchão, viram que fizeram besteira, voltaram a fazer um bom trabalho. E isso faz parte em véspera de ano de eleição, que sempre com volatilidade. E vamos olhar o leilão de hoje, teoricamente vai sair com taxas mais altas do que o último leilão e bem mais alta do que ano passado. Isso é muito ruim. Basicamente, então, professor, o colchão de liquidez dá garantia para o Tesouro até março de 2026. E aí, daí em diante... Nesse momento, a cada um mês ele vai andando com essa data. E aí ele vai se preparando agora para esse ano eleitoral, porque é esperado maiores gastos do governo em ano eleitoral. É basicamente esse o raciocínio. Aí com maiores gastos, a curva de juros estressa. Aí na hora que ele for fazer leilão terça e quinta, ou para ele vender, ou ele aceita pagar muitos juros para o mercado, porque senão ele não consegue captar, ou ele emite uma quantidade menor pagando menos. Ah, mas ele não vai precisar de dinheiro. Se ele fez colchão, ele pode se dar o luxo de emitir leilões menores. E só pra gente ressaltar mais uma vez, para quem tá acompanhando a TC News, para esse leilão, nessa terça-feira, são esperadas ainda taxas mais altas do que o leilão passado. Sim, infelizmente. Professor, muito obrigado. E bem maiores, só um detalhe, e bem maiores do que a maior do ano passado. Isso que é muito louco. Bem maior do que a maior taxa de 24. É surreal isso, como esse ano ainda tem gordura para queimar se o mercado melhorar, né? Sim. Professor, muito obrigada, então, pela sua participação. Fica à vontade para um último destaque, caso tenha ficado alguma coisa. Um abraço para você e até quinta. Até quinta-feira, curioso para saber, eu queria ser uma mosca hoje, assim. Eu queria ser hoje a pessoa que leva o café, o motorista, o ajudante da reunião do Galípolo com o cara do Banco Master. Ah, é, professor? O que vai ser falado ali? Eu queria muito ser o cinzeiro, o quadro na parede, para escutar o que eles iam falar.
3h30 da tarde, então outro. tem essa reunião, 3h30, né? então 4 horas, 4 e pouca, pode ser que já tenha alguma aspas piscando aí. E professor, antes de eu me despedir de você, então, já que você tocou nesse tema como seu último destaque, você acredita que esse assunto pode gerar algum peso para o mercado hoje, pensando no setor financeiro? Espero que não. Primeiro, uma coisa que eu não gostaria de ver, deixar o Master quebrar. Sem honrar a FGC, virar extrajudicial. Porque se não honrar o CDB via FGC, esses bancos pequenininhos que usam muito captação, vai virar tudo água. O efeito cascata disso, ou sistemático, pode ser muito grande. Então, tem que interferir no Master, ele tá mal da espera, tem que quebrar? Quebra, mas honra todo mundo. E vai lá e ferra os donos, se teve má gestão, segue a vida. Não deixa de pagar os proprietários do CDB. Porque só quem vai captar vai ser Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e BTG por fora. O resto todo mundo vai virar água, povo. Vai, Safra, Decoval, mas esses bancos pequenos, pô, se o FGC não garantiu o Master que era grande, quem garante que vai querer garantir você? Esses caras não vão captar e pode quebrar em paralelo. Então, Banco Central, quem teve no Master lá para poder ele tá mal da espera, não tem jeito? Ok, FGC, honra tudo. Professor, agora sim, então me despeço de você, falamos de tudo, até semana que vem, agora a gente parte pro Vista. Até quinta-feira, moça. É verdade, até quinta-feira. Até quinta-feira, então, professor, cadê volta aqui. Levante, tem aqui. atestado não, quinta-feira. Você volta na quinta. Beleza. Tem atestado quinta-feira aí. Não. Então tá bom, não tá abraço. liberado. Valeu, professor. Não, você tá querendo já meter o atestado? Não, é verdade. Que nem meu amigo Coutinho, eu pinta pensei de que eu tava te vermelho. liberando, professor, porque eu falei, não, eu sou Não, garantido. quinta-feira estamos aí. Então, Sandra, eu e você quinta-feira. Não, junto, eu tô professor. aqui. Eu venho. Então tá bom. Valeu, meu povo. Abraço. Até hoje, 5h30. 10 horas com 10 minutos, a gente não tem mais tempo, precisamos ir para a abertura do Mercado à Vista e você se liga agora nos principais destaques corporativos que a gente vai conversar daqui a pouquinho. O primeiro deles, Itaú promove demissão por baixa produtividade no trabalho remoto. Banco não confirma número de funcionários afetados. Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região repudiou as demissões em massa. Petrobras deve incluir corte de custos de 8 bilhões de dólares em novo plano de negócios. Documento a ser apresentado em novembro prevê economia em 5 anos. A fusão entre Marfrig e BRF já tem data para estrear na Bolsa. Os papéis das companhias serão negociados separadamente até o próximo dia 22 de setembro. Zamp compra 9,8% das ações em circulação em OPA e avança para fechar capital. E com isso, conseguiu avançar o seu processo de fechamento. Essas e mais notícias vocês vão conferir agora na abertura do Mercado à Vista. O Ibovespa abre em alta de 0,27%, 142.174 pontos. O dólar futuro sobe 0,23%, cotando R$ 5,464, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Olha só, gráficos na tela. Só fazendo um recap rápido de índice e dólar, tá? Então o índice do seu lado esquerdo, tudo que foi voltou. O índice agora cota 1,43,940. Se você olhar, nota que você tinha essa LTB aqui, ó, que ela faltou ser desenhada, na verdade. E foi essa LTB, olha só, ponto, ponto, estica. Foi essa LTB que acabou segurando o movimento. Então, agora volta, faz novo movimento de correção. Você tem uma figura de convergência, lembra dela? Fundos ascendentes, topos descendentes. Então, agora a gente fica aí restrito entre 143.500 e 144.470. Então, agora volta para cá, vamos ver como é que esse cara se comporta. O dólar não muda, a priori R$ 5,466, é o que eu tinha comentado. Minha última entrada, R$ 5,460, cota 64, subiu só um pouquinho. Vamos ver agora. Atento quem está comprado no dólar, você deveria ter uma desaceleração no 466.
Coutinho, já passa pra gente também pelos DIs, eles estão tendo uma alta um pouquinho maior agora no à vista, destacar aqui o DI 28 subindo 4 pontos base, assim como o DI 29, o DI 30 e 31 subindo 3 pontos base e meio. O DI realmente, olha só, minha última entrada, 2 entradas atrás eu estava negativo, a minha última entrada no 0 a 0, agora esse cara pegou e deu uma acelerada. Então, curto prazo acelera, longo prazo acelera. Para mudar as figuras gráficas, esse cara teria que acelerar bastante, então não é o caso por enquanto. Você permanece baixista no 27, aguardando o rompimento de 13,87, objetivo a 13,72. Já o 35, lateralizado, não muda nada. Tem esse suportezinho aqui que a gente pode deixar ele desenhado se vocês quiserem, 13,73%. Gabriel Junqueira também já está na ponta da conexão para trazer o primeiro destaque dele para a abertura do mercado à vista. Bom dia, Junqueira, tudo bem? Bom, muito bom dia, Cami, muito bom dia, Sandra, Coutinho, pessoal. Bom, mercado abrindo hoje, né? Hoje é um dia muito importante, né? Que a gente marca o início do final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A gente deve ter o voto do Alexandre de Moraes, então é bastante relevante a gente ficar atento nisso, porque tem um pouco de temor sobre como que os Estados Unidos vai reagir a esse voto, né? Se a gente vai ter sanções adicionais, seja contra o ministro, seja contra o Brasil, aumento de tarifa, enfim, tudo isso precisa ser colocado na sexta aqui, porque é algo relevante e pode fazer preço no mercado. A gente já viu um mercado meio volátil, né? Ontem foi um dia muito volátil, né? Acho que teve um pouco do que aconteceu na Argentina, com um pouco de temor dessa questão do julgamento, enfim, tudo isso é uma coisa que traz um pouco de volatilidade para o mercado e a gente precisa ficar bastante atento. Bem como a revisão anual do payroll, que também é muito relevante e que também pode enfraquecer ainda mais o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que pode colocar ali um pouco de temor também a gente começar a falar de recessão lá fora. Então, esse é o grande medo, né? O grande medo é da narrativa ela pular para o lado da recessão, o que traria, né, para os mercados, né, um aspecto muito negativo. Como que a gente vai saber se isso está acontecendo ou não? Se por acaso a gente vê, né, os vértices longos da curva de juros lá fora começarem a fechar de forma bastante abrupta. Aí a gente pode começar a entender que o mercado está pulando para esse lado da narrativa. Até agora, nada indica isso, e o mercado abrindo aí até um pouco mais positivo. Já podemos falar aqui dos papéis que estão com a maior alta em variação e os papéis que têm a menor queda em variação. CSN avançando 2,55% na máxima do dia, R$ 8,03. Usiminas avançando 2,39%, cotando R$ 4,71 na máxima do dia também. E Marfrig também está configurando aqui no nosso top 3. Coutinho, eu vou pedir para você dar uma olhada primeiro em CSN, Usiminas e Marfrig deixar para depois, porque a Sandra vai trazer uma notícia sobre o papel. CSN vai aparecer para vocês, cota R$ 8,07. Tinha um movimento de correção e reverteu. Então vamos só dar uma limpada no gráfico para a gente poder dar essa aulinha. Olha só, subiu, corrigiu, chegou a corrigir, e aí essa última perna aqui, ao invés de descer, ela virou. Então o que era para ser mais um pivô de baixa, começa a fazer cara de um pivô de alta. Então você pode, que nem Banco do Brasil tem o mesmo desenho. Então nesse caso aqui você tinha uma queda, uma correção, a manutenção dela. Então como esse cara vira, agora você pode começar a olhar para cima. Então eu ainda estou preso neste movimento, ou seja, o ideal é que eu vá um pouquinho acima de R$ 8,01, cota 8,04, para aí sim você ter nova alta, 8,24, 8,45, e aqui casou a última linha, R$ 8,79. Nota, de novo, que esse cara ainda é um ponto de inflexão, então por favor não fiquem muito animados na compra de CSN. O outro que você me pediu, qual que era? Usiminas. Então vamos lá, o ZIN5 agora. O ZIN5 vai aparecer para vocês na tela. Usiminas, o ativo cota 4,71 em leilão. Esse aqui tem o desenho de um viés altista, a priori tudo sob controle. Subiu, lateralizou, subiu. Deixa subir. Esse cara deveria desacelerar em R$ 4,97, cota 4,71. Ainda tem um leve espaço de alta. Esse aqui, por enquanto, tudo sob controle.
Na ponta oposta, a gente tem algumas construtoras. E aí eu queria passar com mais calma por esses papéis, porque envolve um relatório do JP Morgan que a gente já trouxe antes da abertura do mercado. Inclusive, Junqueira, eu quero te ouvir sobre ele. O JP Morgan levou a recomendação de EZTEC para compra com preço-alvo de R$ 20,50, rebaixou a recomendação de direcional para neutro, preço-alvo de R$ 18,50, e rebaixou a recomendação de Cury para neutro com preço-alvo de R$ 40,50. Como resultado, direcional e Cury, que foram rebaixadas, estão caindo 2,78%, queda de direcional, e Cury recua 2%, enquanto o EZTEC está em leilão e foi para leilão com uma alta de 7% na máxima do dia aos R$ 16,37, Junqueira. Pois é, esse relatório costuma fazer preço, né? O JP Morgan tá fazendo, ele falou de educacionais, falou disso, falou daquilo, faz preço, e a gente tá vendo aqui, Cury tá abrindo com 1,68% de queda, as outras construtoras aqui, ó, EZTEC até foi pro leilão, EZTEC, 7% subindo aqui, né? Impressionante o ímpeto de alta do papel. Então, assim, realmente é um relatório que faz preço. Eu continuo comprado na tese, acho que Cury, direcional são belíssimas empresas, mas ao mesmo tempo, de fato, são empresas aí que já subiram bastante, né? E a gente sabe muito bem que as árvores, elas não crescem até o céu, né? Então chega uma hora que precisa fazer uma rotação e aparentemente é isso que está acontecendo aqui no mercado hoje, principalmente. A sonoplastia já me deu uma desconcertada aqui, mas aparentemente aqui o mercado, a gente está vendo aqui, a situação é essa, está tendo uma rotaçãozinha dos papéis que vinham subindo bastante, não só elas, né? Você vê aqui, ó, Moura do B subindo 0,35, Plano e Plano subindo 0,30 abaixo também das outras que ficaram um pouco para trás, né? Então natural que a gente veja aqui um pouco mais de fluxo comprador em quem o JP Morgan deu o buy, né? E esses bancos gringos fazem bastante preço quando eles escrevem esses resultados. Graficamente falando, vamos revisitar esses caras então. Vamos começar com Cury. Cury a priori tudo sob controle, então subiu, lateralizou, tudo sob controle para subir. Por enquanto restrito R$ 33,43 com R$ 34,72. O ideal é que rompa 3472 e aí você tem 3551. No caso de EZTEC, esse ainda permanece em leilão, então nota que subiu, corrigiu, subiu. O gráfico no semanal ele já está enorme, então você imagina o upside que esse cara não tem. Graficamente falando, se você quiser, você pode inclusive limpar esses caras. Eu vou fazer um fibo rapidinho daqui para cá, só para a gente ver o objetivo, que é o que interessa agora. Como saiu da região de compra, interessa para onde vai. Por enquanto, R$ 17,18. E o último direcional, esse aqui também sobe como se não houvesse amanhã, mas nota que direcional no diário, olha só, lembra que eu desenhei que esse cara cairia para depois subir? É exatamente o movimento que ele está fazendo. Inclusive, direcional dá uma compra especulativa para quem gosta de comprar a reversão, é só abrir a boletinha amarela, socar uma compra de direcional, deveria retestar R$ 16,18, objetivo R$ 17,67. Vamos então agora com a notícia de Marfrig, Sandra. Segundo papel que mais sobe em variação no Ibovespa, alta de 1,79%. Traz mais detalhes do que aconteceu. MBRF3, a fusão entre Marfrig e BRF já tem data para estrear na Bolsa. A matéria que eu estou acompanhando é da Exame, escrita pela Letícia Furlan, e começa assim: a Marfrig e a BRF serão negociadas sob um mesmo código na Bolsa de Valores a partir do próximo dia 23 de setembro. Os papéis da nova companhia, resultado da fusão recém-aprovada, terão o ticker MBRF3. As ações serão negociadas em separada até o dia 22. A incorporação ocorrerá nesse mesmo dia após o fechamento do mercado. Na prática, são os papéis da BRF que serão incorporados aos da Marfrig. Só para completar também para o nosso investidor sobre dividendos da Marfrig e BRF, as empresas informaram que vão distribuir um total bruto de R$ 3.321.464.325, R$ 2.921.464.325 da BRF, sendo R$ 2.921.464.325 em dividendos e R$ 400 milhões em juros sobre capital próprio.
Isso representa R$ 1,83 de dividendos e 25 centavos de JCP por ação. A Marfrig vai distribuir R$ 2.346.333.786 inteiramente como dividendos, o que equivale a R$ 2,81 por ação. Esses valores não incluem as ações dos acionistas que saíram da empresa devido à incorporação de ações e não receberão esses pagamentos. As distribuições serão feitas para os acionistas que tiverem ações até o dia 18 de setembro de 2025. A partir de 19 de setembro, as ações dessas empresas serão negociadas sem direito aos dividendos e JCP. Fica informação para os acionistas de Marfrig e BRF. Junqueira, agora sobre essa fusão que está para chegar, eu sei que você acompanha bastante essas duas empresas. Na sua opinião, é uma boa fusão? É uma boa fusão, sim, Sandra. Eu acho que eles estão montando aqui uma mini JBS, né? Então a gente pode ver que tudo que a Marfrig, né, o grupo agora a MBRF está caminhando para é criar uma gigante de alimentos processados, né? Então ele fez um desinvestimento da parte de frigoríficos vendendo para a Minerva, né? Então a Minerva adquiriu parte dos ativos ali que são mais brutos da parte de exportação de carne, ficando com a parte mais dos alimentos processados e agora acoplando a BRF para criar, né, uma gigante dessa parte, diversificada em termos de proteína, diversificada geograficamente, diversificada nas exportações, né? A BRF é uma baita empresa, uma empresa que possui marcas super fortes aí, Sadia, Perdigão, enfim, tudo isso é uma empresa que tem o domínio da parte de frangos de exportação, principalmente para o mercado islâmico, que é um mercado muito forte nisso. Então tudo aí indicando que eles vão criar essa gigante, que deve ter uma sinergia muito grande, né? Obviamente, o processo de fusão, ele não é um processo óbvio, ele é um processo que leva tempo, e aí, pessoal, eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão das últimas grandes fusões que aconteceram no mercado e como que as ações desempenharam. Obviamente, quando você tem um anúncio, o fato ali, né, aquela coisa que destrava valor no primeiro e no curto prazo, você gera um movimento positivo. Porém, no médio prazo, a gente acaba tendo uma acomodação e uma lateralização. E aí eu acho interessante até para quando a gente olhar aqui os gráficos, aqui a gente depois passar pelo gráfico de Brava Energia e o gráfico de Asas, que são as duas grandes fusões que aconteceram recentemente, obviamente em setores diferentes, em outras histórias, mas que pegaram dois grandes nomes do mercado e colocaram juntos para a gente entender como que o mercado digere e dá o benefício da dúvida dessas sinergias. Aqui vai acontecer uma coisa semelhante, obviamente as empresas já eram tocadas juntas e tudo mais, pode ser que o destrave de valor seja mais rápido, porém vale a gente pensar um pouco sobre como que eles vão fazer isso, porque no médio prazo tem que dar esse benefício da dúvida, tem que dar esse tempo. Vídeo que acontece com Asa e com Brava Energia. Graficamente falando, olha só, BRFS3 do lado esquerdo, este lateralizado no meio do caminho, ou seja, a parte de baixo está aqui, a parte de cima está aqui, eu tenho uma queda, longa lateralização, nota que essa lateralização, inclusive, ela vai pesando, ou seja, eu tenho predominância de candles na parte de baixo, então BRFS3 a priori, baixista, atento quem está comprado, você tem este suporte a 18,99 na cara para ser rompido, e aí, por favor, atenção com relação ao papel. Marfrig na ponta comprada, então sobe como se não houvesse amanhã, desacelera, lateraliza, faz distribuição, agora também deveria cair. Então você tem esse cara a 23,15 no meio do canal, entre 20 e 26 reais, atento também. Este já vinha de um viés baixista, este sobe, desacelera para posterior queda. Pegando uma carona no que o Junqueira falou dos dois papéis com relação à parte de fusão, na parte de Brava tá aqui, né? Vamos colocar full screen e depois a gente olha para Asas. Brava, você vê que graficamente falando, caiu, né? Então você tem longa lateralização na parte superior, ele vem, perde um pouco de valor, lateraliza de novo, perde. Agora é meio que tô num movimento de convergência. Se você pegar e dar uma limpada nesse gráfico, e aí você tem que ser bem atento porque é um movimento bem discreto, tá? Você pega esse cara, aqui tá mais fácil de enxergar, topos descendentes. Aqui você meio que tem topos, fundos meio que paralelos ou eventualmente leve ascendentes aqui na ponta final, tá? Então você vê que eu estou em região de compra, sem figura gráfica de compra, esse cara lateralizadaço, lateralizado se você pegar a última perna desde novembro do ano passado e
em termos de percepção de mercado, esse caiu e esse ficou aqui embaixo. O outro que o Junqueira pediu foi Asas, né? Quando você olha para Asas no semanal, praticamente a mesma ideia. O papel vem da região de alta e agora cai como se não houvesse amanhã. Chegou a dar uma respirada, montou um novo ciclo que pode, inclusive, também ser desenhado com a mesma característica. Então, parte inferior, parte superior, volta para a parte inferior. Olha o gráfico, esse aqui está o gráfico de VEG, canal de baixa, caiu, lateralizou, caiu, lateralizou, caiu, lateralizou, a pior e vem mais queda. O ativo cota R$ 32,19, o objetivo R$ 26,97. Azul em leilão, assim como Casas Bahia, os dois papéis em leilão de alta. Azul foi para leilão com um avanço de 14,57%, Casas Bahia alta de 4,24%. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esses dois papéis. O Ibovespa está subindo 0,28%, enquanto o dólar futuro avança 0,17%. TC News, o seu resultado é a nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Vocês já escutaram a guitarra? Então tá na hora da Central TC Investimentos com o Guto Cerávulo. Bom dia, Guto. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Bom dia a todos. Vamos lá. Tô sempre te escutando, hein, Coutinho? E não foi armado, não. Eu ia falar disso. Vamos lá. Olha só. Vale. Olha só. Rompeu essa resistência, né, no final de março. Aí tá aqui, primeira retração de FIBO. Rompe, lindo, bonitão. Só lembrando, isso aqui é abertura, ó. Pode voltar e fechar abaixo e botar aqui, ó, um martelo invertido ficando muito feio, né? Então, o que a gente vai fazer? Quem tá compradaço, né, tá lindo, rompendo resistência, bonito, abra a mão de um pedaço da rentabilidade e faça essa operação aqui, ó, bem curtinha, compra um segurinho exatamente agora, o At The Money, tá? Tô falando de comprar a put U588. No meio do caminho agora tá aqui, ó, 0,63, tá? Perda máxima, né? Para quem tá comprado lá para trás. Tá abrindo mão aqui, ó, de apenas 1,35%. E acima de 58,03, que seria o custo para quem tá entrando agora, né? O que acontece? É lucro infinito, ou seja, perda limitada com ganho ilimitado. Excelente estratégia, porque a faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. Camis, o preguiçoso não falha, ele só tá esperando o momento certo. Mas esquece que o destino não tem paciência com os idiotas. Vamos lá, de novo. A vitória está reservada para aquele que está disposto a pagar o preço. Um beijo no coração. Valeu, Guto. Obrigada pela participação. Então, Central TC Investimentos tá pago aqui o destaque do Guto Cerávulo. Bom, Junqueira, eu volto com você porque o Guto falou sobre Vale. Vale é o papel que mais dá pontos pro Ibovespa, subindo 1,85%, R$ 57,40. Quer trazer algum destaque também para Vale? Hoje, dia forte pro minério de ferro, assim como ontem. Pois é, Cami, e aí vem aquilo que a gente falou exatamente ontem, né? Quando você tem uma empresa de produção de commodities, você tem duas grandes vertentes que trigam a ação. Crescimento de produção e o preço da commodity. E aqui não é só Vale, né, que a gente vê Vale subindo 1,77%, Usiminas subindo 2,83%, CSN subindo 2,81%, a Gerdau que está andando um pouquinho menos aí, subindo só 0,52%. Então assim, a turma toda deles ali está andando para cima. Por quê? Porque a gente está vendo a commodity andar. Então, quer dizer, o que mudou operacionalmente, o que mudou no resultado da empresa de ontem para hoje, de semana passada para hoje? Nada. Mudou que a commodity começou a andar, as empresas andam, elas têm correlação positiva, acabou, é uma correlação forte positiva. Então, a gente olha para essa situação e acaba ficando refém disso. A Vale sempre foi uma boa empresa, a Vale é uma gigante geradora de caixa, ganha muito dinheiro a Vale. Só que se ela não tiver esse destrave da commodity, não tem não. Agora, quanto que é o teto, para onde pode ir, aí eu acho que aí a gente tem que ir com o Coutinho, que ele vai saber falar melhor.
Vamos lá, pessoal. Ativo então rompe 5677, colado aqui, como eu falei, e aí o Guto reforça. E aí eu vi alguém no chat pedir objetivos, né? Então você tem agora 5824, próximo objetivo, e aí você tem um objetivo que é R$ 60,52. Tem que ver que como o gráfico vai andar, a tendência é que esta linha aqui, ela se aproxime da linha superior. À medida que o gráfico vai caminhando, deixa eu ver se eu consigo simular. Consigo. À medida que o mercado vai subindo, você vai ver que até o momento que o candle chegar na parte superior do canal, vai estar muito próximo de R$ 60,52. Então, vamos fazer a operação em 2 pontos. Primeiro, ok, acho que vale um seguro aqui, pode rebater, não precisa rebater hoje, mas ela pode rebater, então fica a critério, ou um seguro ou um stop. Se subir, acompanha a alta, aí você vai ter 5824 e aí você acompanha R$ 60,52 na confluência dessas duas linhas. Agora vamos para o papel que mais tira pontos do Ibovespa. A gente tem bancos mais uma vez pressionando o índice. Itaú está caindo 0,52%, R$ 37,98. Itaúsa perde 0,63%. Na sequência vem Bepac, que está caindo 0,37%. Entra nessa lista também Bradesco, com queda de 0,23%. Em relação a Itaú, tem notícia, né, Sandra? Exatamente. Itaú promove demissões por baixa produtividade no trabalho remoto. Matéria publicada no Valor Econômico, escrita pelo Álvaro Campos, e começa assim. O Itaú promoveu uma série de demissões por baixa produtividade no trabalho remoto. Rumores começaram a circular nas redes sociais na segunda-feira, mas o banco não confirma o número de funcionários afetados. A instituição tem 95.714 funcionários, sendo 85.775 no Brasil. Procurado, o Itaú informou que realizou desligamentos decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. Abre aspas. Em alguns casos foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco. Essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e tem como objetivo preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e a sociedade. Fecha aspas. Junqueira, essa última notícia do Itaú, qual é o seu comentário? Olha, eu nunca gostei muito de home office, né? Sempre achei que não dá muito certo. Home office a gente faz de sábado e domingo, né? Agora, de segunda a sexta, a gente tem que estar no escritório. Então, assim, realmente é uma situação que mostra aí que essa tendência que começaram a ventilar na época da pandemia, ok, na época da pandemia realmente tinha um problema de saúde pública, era um pouco mais, uma situação um pouco atípica, mas agora não há sentido nenhum e, de fato, a gente sabe muito bem que tem muitas pessoas que não performam no home office e que usam isso como desculpa ali, até mesmo para fazer outras coisas. Então, é uma atitude natural do banco que está voltando aí a ter suas situações mais dentro de casa. Para mim, acho que continua sendo algo interessante, assim, eu gosto do Itaú, é o melhor banco do país, é o banco que entrega mais rentabilidade, é o banco que entrega mais inovação, enfim, é uma baita empresa, tem uma rotação, a gente está vendo, ela subiu bastante já esse ano, e aí agora você vê um pouco de fluxo indo para Vale por outros motivos, mas nada que mude a tese de investimento. Graficamente falando, YouTube 4 permanece altista, realmente subiu bem, olha só, você pegar, ela praticamente fez fundo em janeiro, e subiu desde então. Tem um pit stop aqui em maio e agora volta, né? Fez leve correção e agora sobe e aí permanece com viés altista. Dentro de um canal, tudo sob controle. Figura gráfica não tenho, né? Tem inclusive uma desaceleração aqui que me chama a atenção também. Você vem com topos e fundos ascendentes bonitinho. E aí eis que esse cara pega e me dá uma quebrada aqui. Então só por favor fica atento. Perda de suporte 3749, abaixo de 3749 você começa a ficar preocupado. Novas compras a critério, né? Já tá na parte, no último terço do movimento, também não é muito minha praia comprar esticadão. Vou deixar esse cara como manutenção. A parte mais importante, eu acho que mesmo estando em alta, é essa perda do 3749, aí se você não quiser devolver. Coutinho, a gente tem 1 minutinho para abertura do mercado à vista. Eu vou pedir para você olhar a Azul, que saiu de leilão agora há pouco. A audiência tá ansiosa para falar desse papel, subindo 21%. Casas Bahia avançando 5,18%. E tem Braskem, leilão também, queda de 1,35% para o papel, R$ 9,48. Então, rapidinho, vamos nesses 3 ativos. Azul, que a Fiboninha gosta bastante. Casas Bahia também, que ela gosta. E finalizamos com o Braskem. Bora, então vamos lá.
Azul, Casas Bahia e Braskem. Azul cota 1,80, objetivo de azul. Você vê que praticamente não tem figura gráfica, né? Então eu peguei um fibão de baixa. Então deixa subir, bateu a 1,68, 2,02. Máxima desse cara, 2,36. Ainda tem muito chão pra correr. Passou não, lindinho. Passou não, lindinho. Depois falando de Casas Bahia. Casas Bahia é a mesma formação de azul, consequentemente eu pego o mesmo fibo. Aqui a diferença é que Casas Bahia pegou e faz um movimento de correção. Então aqui dá para se pensar de um eventual pivôzinho de alta. Então quem quer comprar Casas Bahia, a fibada vai ser daqui para cá. Você teria uma compra de Casas Bahia a R$ 3,76. Quer comprar Casas Bahia, eventualmente aguarda um pouquinho, nota que ela desacelera a 4,41, tá em cima da linha, só que ela ainda tem espaço a fazer mais uma correção. Então fica a critério, pode também comprar um pedacinho aqui, aguardar a correção e comprar a segunda metade lá embaixo. Para terminar, BRKM5. Quando você olha para Braskem, deixa eu só dar um zoomzão para ver. Braskem tinha uma alta que eu esperava a R$ 10,69. Deixa eu dar uma limpadinha no gráfico para ele ficar mais didático. E aí o que você tem? Topos e fundos descendentes, eis que topos e fundos ascendentes. Tá aqui o padrão de virada, a fibada desse cara é daqui para cá. Ou seja, Braskem agora sobe, cota R$ 9,51, a sua alta a priori R$ 10,69. 10h31, vamos para a abertura do mercado lá nos Estados Unidos. No momento, o VIX subindo 1,46%, R$ 15,32, e o DXY sobe 0,05% aos 97 pontos. Bora lá então para essa abertura. Precisamos falar também agora, na abertura do Mercado à Vista, um oferecimento da CME Group aqui no Manhã TC News, sobre as Treasuries. Os títulos com vencimento de 2 anos avançam 1 ponto base e meio a 3,505% ao ano, enquanto os títulos com vencimento de 10 anos avançam 1 ponto base a 4,51% ao ano. Vou pedir para Sandra trazer agora, então, como que os índices abrem por lá na terra do Tio Sam. Dow Jones avança 0,07%, 45.544 pontos. S&P 500 no verde, alta de 0,12%, 6.502 pontos. Nasdaq, alta de 0,20%, 21.843 pontos. Para fechar, nosso índice de Small Caps Russell 2000, um recuo de 0,12%, 2.391 pontos. Cami. Gabriel Junqueira, vamos com você agora para o seu destaque em relação ao mercado americano. Bom, o mercado americano, ele abre aqui de novo aqui, né? Um mercado que ele parece estar um pouco esgotado, assim, né? Ele já está muito próximo das máximas históricas, é um mercado que já vem performando, né, há um tempo atrás, e ele vem tendo esse movimento de rotação que a gente vai acompanhando. Importante ver essa revisão anual do payroll, acho que isso pode fazer bastante preço. A gente tem também um CPI para sair nos próximos dias que também pode fazer preço. Então, vários pontos aqui que tem que ser colocados para que o investidor continue acompanhando o mercado. A pergunta é, qual que é o ímpeto que a gente pode ter para ver um S&P renovando máxima atrás de máxima num cenário atual? Eu acho que não muito, assim, porque o S&P ele tem mostrado para nós que ele está num movimento mais de consolidação e que ele está começando a olhar, e o investidor olhar para outras alternativas para poder rentabilizar seu capital. Do lado corporativo, né, eu trago aqui um destaque também do JP Morgan, né, fazendo uma recomendação, ele falando sobre a Sea Limited. A Sea Limited, para quem não conhece, é a holding de tecnologia que detém 3 grandes frentes de negócios na Ásia, que é Shopee, a Shopee que muitos nós conhecemos, né, a Garena e também a Free Fire, né, então que você tem aí a Sea-Money também, que faz a parte de soluções financeiras. Então você tem aí uma empresa que detém ali a parte toda praticamente digital de e-commerce na Ásia, e isso é muito relevante, né? O JP Morgan ele destaca essa plataforma, ele acha que a Sea Limited é uma baita empresa e que a empresa está performando muito bem e que tende a entregar um aumento de receita muito forte ainda e que pode expandir suas margens. Projeta um EBITDA crescente aí de mais de 20% acima do consenso para o ano de 2026 e que pode destravar bastante valor aí também com a retomada do crescimento econômico com taxas de juros um pouco menores.
Graficamente falando, tá lindona. Olha só, subiu, lateralizou, subiu, isso no semanal. Então você imagina o tamanho do movimento. Comprados, bem comprados. O ativo cota $190,55, upside $215,95. Deu uma desacelerada aqui, mas nada que comprometa, até porque tá no semanal, aí você teria que pegar e ver no diário. A formação gráfica do diário, você tem outro envelope, então, de novo, tudo sob controle. Eu acho que aqui, eventualmente, novas compras. Sempre fico um pouco receoso, né? Última parte do gráfico, o último movimento me desagrada um pouco. Mas quem eventualmente quiser tentar uma comprinha no mercado americano, ok. Se tem uma opção ainda de compra, só faria com mão leve de 1,90, levaria a 215. Antes da gente entrar na repercussão aqui no Brasil e também falar das 7 magníficas lá nos Estados Unidos, trazer os destaques corporativos, vamos para o painel Mover Pro, porque tem um urgente pintando por lá. A autoridade de Israel diz que Trump deu sinal verde para ataque à liderança do Hamas no Catar. Essa autoridade também disse que os Estados Unidos deram cobertura total para atacar o Hamas no país e também ressaltou que isso deve ser feito agora com o apoio dos Estados Unidos, agora com o passe livre, pelo menos, dos Estados Unidos. O Hamas afirmou que time de negociação foi atacado por Israel no Catar, então o Hamas já se pronunciando e confirmando que houve esse ataque por lá. Coutinho, vamos para a repercussão disso no Brent, que avança 1,47% agora, o WTI subindo 1,46%. O Brent vai aparecer na tela, deixa eu dar uma limpada. O Brent estava lateralizado, vamos ver se ele melhorou. Não, segue igual, deu um upsidezinho sim, né? Se você pegar o curto prazo dele, sim. Você saiu aqui dessa região de 64, sobe, 66. Se você pegar o longo prazo, eventualmente o semanal, ele é um pouquinho mais didático, tá aqui. O Brent permanece lateralizado a $66,02, cota $66,78. Nota que ele chegou a subir um pouquinho, caiu, subiu um pouquinho, caiu. E agora aqui o que chama atenção é esse cara aqui, ó. Nota que daqui para cá, nota que quando ele sobe menos. Então vai apertando, vai afunilando. Essa figura deveria sugerir que ele testasse novamente 6602 e eventualmente até chegasse a cair. Nas bolsas dos Estados Unidos, Sandra, alguma repercussão? Traz pra gente. Vou passando agora, então, pelas bolsas americanas, começando por Dow Jones, operando próximo à estabilidade. 0,04% de alta aos 45.531 pontos. S&P 500 avançando 0,14%, 6.503 pontos. Nasdaq alta de 0,20% aos 21.845 pontos. Russell 2000 acentuando o viés de queda, recua agora 0,28% aos 2.388 pontos. Cami. Bom, vamos falar agora então das 7 magníficas, depois desse destaque geopolítico envolvendo o conflito em Israel, o Hamas. Então, destaque total para o Oriente Médio no painel Mover Pro e partimos para falar das 7 magníficas agora. Vamos começar pela Microsoft, que avança 0,63%, o Google sobe 0,03%, a Amazon sobe 0,1%, Nvidia avança 0,7% e Tesla com avanço de 0,8%. Apple, a exceção, caindo 0,57%. E a Sandra tem notícias envolvendo Microsoft. Microsoft assina acordo de $17 bilhões com a Nebius da infraestrutura de IA. Vou começar com essa notícia, Cami, que está lá no Valor Econômico, publicada no Valor Econômico, mas por Dow Jones, Nova York. A Microsoft concordou em pagar $17 bilhões por capacidade de infraestrutura de unidades de processamento gráfico da Nebius ao longo dos próximos 5 anos. A empresa holandesa de infraestrutura de inteligência artificial disse na segunda-feira, dia 8, que fornecerá capacidade de GPUs em seu novo data center em Vineland, em Nova Jersey. Os serviços serão implantados em várias fases nesse ano e no próximo. Além de firmar o contrato de 5 anos de $17 bilhões, a Microsoft também poderá adquirir serviços e capacidade adicionais, potencialmente aumentando o valor do acordo para $19 bilhões, Cami. Coutinho, então analisa pra gente Microsoft, emenda por favor já a análise de Apple, que é o destaque negativo entre as 7 magníficas lá nos Estados Unidos. Você já analisou a Apple anteriormente, todo mundo na expectativa pelos lançamentos que saem hoje. Bora.
Microsoft, então, pessoal, faz movimento de correção, foi a 555. Microsoft, a gente já tinha cantado, 474. Então você tem ainda leve queda para posterior alta, ou se tudo terminar de azedar, 423 dólares também para posterior alta. Microsoft vem de um movimento de alta, faz correção, então a correção estaria entre 474 e 423. No caso de Apple, vamos dar uma olhada ver se mudou alguma coisa. Vamos jogar no diário. Não, mudou muito pouco, olha só. Apple permanece altista, 236 dólares e 57 centavos. Apple, eu falei que para azedar, você poderia colocar essa região aqui como uma região de stop. Por enquanto, tudo sob controle. Se você pegar o que basicamente Apple está fazendo, você tem uma correção. Essa correção, geralmente, ela tende a ser menor para posterior alta. Então quem está comprado está bem comprado, é só ficar atento aqui agora no quanto o Apple eventualmente corrige para retomar o movimento de alta. Figura gráfica permanece altista, por enquanto tudo sob controle. Vamos voltar para o Brasil agora para falar sobre a repercussão da abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, aqui no cenário local. O Ibovespa agora sobe 0,23%, 142.110 pontos, e o dólar futuro traz a principal notícia aqui desde a abertura do à vista lá na terra do Tio Sam. Dólar virou, passa a cair 0,06% agora, cota R$ 5,448, Coutinho. No caso do dólar, R$ 5,466 era o meu ponto de inflexão, foi lá certinho, olha só, caiu, corrigiu, foi lá na terceira linha, cravamos 4,66, tudo sob controle, deixa descer. Agora, o que a gente tem que ver é vendidos no dólar, atento, R$ 5,450, R$ 5,446. Tem mais 4 pontos para o dólar bater num suporte, atento quem está vendido no dólar. O índice não muda muito, bateu ali naquela LTB que a gente acabou traçando a posteriori, cai, agora a gente tem praticamente o mesmo raciocínio. Você tem uma LTA, o índice deveria desacelerar a 143.630, cota 760, ou seja, você tem mais 130 pontos também para desacelerar, atento quem está vendido no índice. Vamos passar também agora pelas Blue Chips para dar uma olhada nos principais papéis, nas maiores empresas da Bolsa. Ambev avança 0,74% aos R$ 12,23. Em relação aos bancos, Banco do Brasil está no positivo, com alta 0,29%. Bradesco avança 0,23% e B3, o setor financeiro, está subindo 0,15%. Itaú, que a gente já analisou, cai 0,63%. Enquanto Santander consegue avançar, sobe 0,45%. Eletrobras cai 0,07%, Elet 6 cai 0,29%, enquanto o CSN está avançando 3,06%. Gerdau, também do Quarteto de Ferro, sobe 0,86%. Vale agora está subindo 2,04%, ampliou um pouco da alta. Embraer cai 0,15%, Magazine Luiza avançando 1,68% e Petrobras sobe 1,48%, enquanto o Petri 4 está avançando 1,20%. Suzano registra alta de 0,50%, enquanto o VEG, assim como nos últimos dias, amarga mais uma queda, cai 1,07%, cota R$ 37,04. Coutinho, tivemos logo na abertura do mercado à vista dos Estados Unidos, saindo esse destaque em relação ao conflito entre Israel e Hamas. Vamos então analisar a Petrobras, Petri 4, já falamos sobre o Brent, agora você complementa com o papel. Bora, Petri 4 vai aparecer na tela, gráfico diário, dá um zoomzão, e esse aqui também a gente vai dar uma limpada nele. Então, Petrobras, perdão, Petrobras cota 31,03, a figura gráfica de Petrobras antiga era essa daqui, né? Então você tinha esse ponto e, se eu não me engano, tinha esse ou esse. Aqui pouco importa, acho que era esse daqui. E aí o que a gente falou de Petro, né? Petrobras era uma compra, ela foi uma compra aqui. Petrobras, ela inflexionou, e aí eu pedi para tomar cuidado e atenção quem tivesse comprado da eventualidade que Petrobras caísse, até porque eu estou no meio de um canal e aí vale qualquer coisa, eu não tenho figura gráfica. Agora, essa alta de Petrobras aqui, ela é bem benéfica. Por quê? Porque se Petrobras sobe, ela eventualmente sobe aqui e ela pode até lateralizar. Essa lateralizaçãozinha pode eventualmente fazer com que Petro reassuma um movimento de cunho altista. Então quem está comprado em Petro, eventualmente, se quiser seguir
a característica do Guto e fazer o mesmo nível de proteção feito em Vale, também poderia pegar e fazer uma compra de put aqui, travar a Petro mais ou menos nesse valor. A inflexão ela é benéfica para a manutenção altista de Petro, e aí se der certo, eventualmente você paga um segurinho, deu errado, ok, você está seguro, deu certo, você tem o objetivo 3268. Coutinho, eu queria pedir para você analisar a Oracle também. A companhia vai divulgar resultados depois do fechamento do mercado hoje, então tá no nosso radar quando o assunto é agenda lá nos Estados Unidos. E lembrar nossa audiência também que daqui 15 minutinhos, às 11 horas, tem a revisão anual do payroll, que inclusive o Junqueira citou no primeiro destaque dele. Olha só, a Oracle bateu no objetivo $247, né? Então você tem aqui um FIBO, objetivo 247, foi lá no 247, bateu, corrige. O que você faz? Você pega a Oracle e joga para cá. E aí a gente vai ter em Oracle o mesmo gráfico de Microsoft, praticamente o mesmo movimento. Então Oracle a priori poderia ensaiar uma correção, no melhor caso $206 para a posterior alta, no pior caso $173 para a posterior alta. Oracle é altista, agora faz uma correção, o objetivo é identificar até onde corrige para continuar subindo. Oracle no curto prazo, no dia de hoje, você vê que ela fez um leve gap, cai no intraday, sobe 2,13%, mas eu vou ainda olhar num cenário um pouco mais pessimista, de que Oracle continue caindo, faça a sua reversão para continuar subindo. Quem está comprado está bem comprado, aí vale só calibrar o stop da eventualidade da manutenção de baixa. Encerramos então o nosso momento CME Group para falar do leilão do Tesouro Nacional, que saiu agora às 10h30, foi divulgada a ponta da oferta. O Tesouro ofertou em LFTs com vencimento em 2028 150 mil títulos, com vencimento em 2031 750 mil títulos, formando aí uma oferta total de LFTs de 900 mil títulos. A oferta de NTNBs ultrapassou 1 milhão de títulos, com a oferta para vencimento em 2030 de 750 mil, de 150 mil para vencimento em 2035 e de 150 mil para vencimento em 2060. Na curva de juros, a gente acompanha agora uma hidratação de até 2 pontos bases dos DIs. Junqueira, eu volto com você então para trazer o seu último destaque para nossa audiência. Bom, Cami, a gente está no compasso aí dessa situação da revisão do payroll, isso é bem relevante. Acho que o mercado está dando uma realizada, está dando uma acomodada, né? Quando a gente olha até para o gráfico do Ibovespa, ele diz um pouco isso também, é natural, depois do movimento de alta que a gente teve nas últimas semanas. Eu acredito que as coisas podem destravar um pouco mais de valor. A gente tem que ficar um pouco atento na questão da curva de juros, você mesmo comentou, a curva, principalmente nos pontos longas, está começando a ceder um pouco mais. Aqui se a gente olha no F35, aqui ele já começando a ceder. O movimento das NTNBs mais longas também foi positivo ontem, de fechamento da curva, e isso pode destravar valor. Então, ficar atento, acho que a partir de agora a gente está meio na espera aqui do que está acontecendo se desenrolar para o mercado ganhar força e continuar subindo. Um grande abraço para você, para a Sandra, para o Coutinho e até amanhã, pessoal. Até amanhã, então, Gabriel Junqueira, que volta à nossa programação amanhã, quarta-feira. Bom, Coutinho, a gente vai ter uma participação especial do Buca daqui a pouquinho, então a gente tem que acelerar aqui os pedidos da audiência. Eu pensei alguns para você organizar e já analisar pra gente. Gustavo pediu Klabin, que é membro do nosso canal. JPS, que também é membro, pediu Meli 34. O Fábio Borges Arraes pediu Oracle, que você acabou de analisar. Então a gente pode ir com o Banco do Brasil, que foi um outro pedido aqui da nossa audiência, papel que destoa do setor financeiro dos bancões e consegue subir nesse momento. Então vamos lá. Me ajuda a lembrar. Klabin, eu vou começar. Klabin cota R$18,70. Klabin, se você der um zoomzão, parte inferior do gráfico, região de compra sem figura. Curto prazo de Klabin parece que é altista, tá? Então, assim, eu tenho um topo, um fundo, e ele cai e ele começa a subir. É mais ou menos o trade de Petrobras. É uma compra dentro de um canal com uma formação gráfica meio que ruim. Então aqui eu estou imaginando que esse cara pegue e faça esse movimento, ainda numa figura ruim. Quando eu vou para Banco do Brasil, aí você vê que a figura é diferente, né? Banco do Brasil já tem o seu canal de alta. O que eu pedi atenção na semana passada foi exatamente isso daqui, ó. Ele bate, volta, bate, volta, bate, e aí coloquei a setinha aqui,
levantando essa questão de que Banco do Brasil não passasse de R$ 21,18. Cota exatamente próxima a isso, 21,01. Está fazendo aqui uma figura de afunilamento, né? Ou seja, os topos horizontais e os fundos ascendentes. Então ele vai espremendo o papel para cima, eventualmente pode vazar e continuar subindo. Só ficar atento aqui, como o Banco do Brasil está em cima do highlight, qualquer coisa que aconteça, esse cara é um dos primeiros que possa ser atacado. E aí você teria esse cara de volta a R$ 19,46. Meli 34 agora, Mercado Livre. Vamos dar uma olhada em Meli. Double click, zoomzão. Meli, a gente falou, 1,0710. Quando você dá um zoom mais longo, região de venda, ok. Pivô de baixa, ok. Canal de baixa, ok. Então, Meli a priori baixista. O seu objetivo permanece 9905. A gente tinha traçado uma linhazinha aqui a 1,0350. Se perder, termina de azedar. Quem está comprado a priori, por favor, atenção. Tá mal comprado. Se romper 1,0399 e se azedar bastante, você teria a Meli a 83, que inclusive casa com esse fundo na parte inferior do gráfico. Coutinho, obrigada pela sua participação, melhoras pra você. Obrigado. E a gente se vê de novo amanhã. Amanhã a gente tá aqui, tá bom? Obrigado, tchau. Tchau, pessoal, bom dia pra vocês.